Bom, e conosco o professor Ronaldo Martins Gomes, que é doutor em educação e atualmente doutorando em ciências sociais. É muito prazer em recebê-lo, Ronaldo. Eu que agradeço pelo convite, não é? E, lógico, sobretudo pela importância, a grande importância do tema da violência, não é? Sobretudo essa questão da violência contra as mulheres, que é algo, assim, absurdo em todos os lugares do mundo. O Brasil não é o único nisso, muito embora nós tenhamos uma carga de violência absurda, significativa, absurda. Ronaldo, você então já abriu dizendo o tema da nossa entrevista e eu queria te perguntar, você como homem, o que te leva a pesquisar, a se interessar por essas questões que envolvem a violência contra a mulher? Perfeito. Bom, a primeira coisa acho que é uma questão do meu lugar de fala, não é? Eu sou homem branco, venho da classe média, até o momento heterossexual, certo? Assim, eu não falo pelas mulheres, não é? Eu junto a minha voz com as pessoas que estão de alguma forma vitimizadas ou que sofrem algum tipo de problema social, tá? Eu junto a minha voz às mulheres que são agredidas, ao movimento LGBT, aos cidadãos em situação de rua, tá? Essas são causas sociais que mobilizam os meus estudos e o meu pensamento. Nessa questão específica da violência contra as mulheres, eu estudo violência, sobretudo três formas específicas de violência social. A violência nas escolas, que foi inclusive objeto de estudos do meu doutorado no PPGE, aqui da UFSCar, não é? A violência contra cidadãos que estão em situação de rua ou que estão internados em comunidades terapêuticas, modelos de manicomiais que teoricamente não deveriam existir, mas ainda existem, tá? E naturalmente, dada a proporção da questão da violência contra as mulheres, foi algo que despertou o meu interesse e atualmente eu me dedico aí já segundo, terceiro ano que eu estou estudando esse assunto. E Ronaldo, qual é o perfil da mulher que sofre violência no país? Eu estou me baseando numa pesquisa que eu acompanho do IPEA, tá? Essa pesquisa é de 2014, não é? E elas apresentam o seguinte dado, especificamente no caso das violências sexuais, que é um objeto específico que eu estou estudando aqui no Departamento de Ciências Sociais da Unesp, sob orientação do professor doutor Augusto Catiabava Júnior. Não é? 89% das vítimas são mulheres, geralmente de baixa escolaridade. Deste total, 70% são crianças e adolescentes. Tá? Isso foi algo que me causou assim um impacto profundo. Eu sou pai, tenho duas filhas, sou marido. Então, né? Em metade das ocorrências envolvendo crianças, há um histórico de estupros anteriores e 70% destes estupros são cometidos por parentes, o pai, o tio, o irmão, o cunhado, tá? Namorados, amigos ou alguém conhecido das vítimas. É realmente uma situação catastrófica, não é? Pessimamente tratado pelo Estado e que precisa, no meu modo de ver, precisa realmente de movimentos intensos de denúncia, de discussão, de diálogo, de tornar evidente esses acontecimentos para que não se repitam ou diminuam, enfim, nesse sentido. Ronaldo, esses dados que você traz, eles são alarmantes e também demonstram que muitas vezes em redes sociais as pessoas, se é que é possível, mas para culpar a vítima, perguntam o que ela estava fazendo na rua, que roupa ela estava, mas a gente vê que na verdade é no convívio social da mulher, é dentro de casa Sim, sim. que a violência acontece. Sim, essa violência, ela é um problema, e assim, os estudos que eu tenho feito, e eu tenho baseado os meus estudos em autoras da área da sociologia, das ciências sociais, sociólogas, antropólogas, cientistas políticas,
tá? Eu privilegio nos meus estudos as autoras mulheres. Bueno, uma das questões apontadas ao longo desses estudos é o seguinte: o processo de colonização, tá? Eu me filio aí à perspectiva da colonialidade do poder, é de um autor masculino, Aníbal Quijano, certo? Mas a partir dele, eu estou olhando pelo olhar feminino essa questão. A violência começa... quem eram os colonizadores? Eram aqueles que vinham em nome de uma metrópole exercer aqui a violência da posse, do apossar-se, do tomar conta. Tá? Esses indivíduos ou deixavam família ou não tinham esposas, filhas, e quando vinham para cá, a relação deles com as mulheres era naturalmente o estupro, a relação era de violência. Eu estou me baseando numa socióloga australiana, Cowell, para dizer isso, tá? Eliette Safioti, que era professora aqui da Unesp, do departamento que eu estudo, certo? Essa violência, ela vem na formação das relações sociais no Brasil. E hoje nós chegamos a tal ponto, e o machismo é de tal forma encoberto, que a pergunta não é se a mulher estava de acordo, era como ela se vestia. Ora, se como homem eu posso abrir mais a minha camisa, por que a mulher não pode mais abrir? Eu estou convidando alguém para me estuprar se eu abrir um botão a mais da camisa? Não, mas a mulher tá? Qual é essa lógica? Essa é a lógica do domínio, do machismo, do patriarcalismo. Todos os direitos dados ao homem, certo? E os não direitos, a subserviência, a obediência, o anular-se diante de... corresponde à mulher. Essa lógica não pode mais existir. Tá? Essa lógica tem que ser denunciada, a violência como um todo. Muito embora eu tenha concentrado o meu estudo na questão das diferentes formas de violência sexual, é óbvio que eu tenho que analisar todas as formas possíveis. A esse respeito, eu menciono um livro da jornalista Naná Soares, certo? Em que ela descreve, foi o trabalho de conclusão de curso de jornalismo dela na USP, em 2014, em que ela descreve todas as formas de violência, e eu acho que para nós homens é um livro de leitura obrigatória. Inclusive para saber como nós nos relacionamos com as nossas companheiras e com as nossas filhas no nosso dia a dia dentro de casa. Você falou das outras formas de violência. Claro que a violência física, ela é clara, ela fica marcada no corpo Sim. da mulher. Mas a que outros tipos de violência a mulher está sujeita? Há várias formas de violência. Se a gente pensar na linguagem do Bourdieu, existe a questão da violência simbólica. Tá? Institucionalmente, há formas de violência. Eu vou apresentar uma... que é uma questão da cultura mesmo, mas acho que vale a pena refletir sobre isso. Se tu assiste certos filmes, Europa, Estados Unidos, América Latina, eu conheço da Argentina, que é um país que eu vivi alguns anos da minha vida, tá? Mas você percebe que o uniforme dos meninos é calça comprida. O uniforme das meninas, se não for ligado a alguma escola confessional, católica ou enfim, protestante que seja, tá? A saia sempre é curta, tá? Mesmo que use o paletó, a gravatinha, a saia sempre é curta. Tá? Essa é uma violência que vem, no meu modo de ver, tá? Como eu interpreto, tá? Da própria institucionalidade. Por que a mulher deve de se vestir de uma forma que vá despertar algum outro tipo de... Por que ela não pode se vestir como ela quer? Tá? Por que o uniforme tem que ser a saia curta? Assisti na Netflix N filmes, há uma série de filmes latino-americanos, Bolívia, Colômbia, Argentina, etc., que mostram os uniformes, o México sobretudo, tá? Acho que vale a pena ver. Eu considero isso uma violência. Impor esse tipo de uniforme é uma violência. Essa é uma violência da instituição, simbólica. Tá? Há a violência das relações, ao despersonalizar. Ao agredir a mulher e junto da agressão física, a agressão que a pequena e transforma vítima e ao mesmo tempo responsável por aquele processo. Tá? Eu diria que essas violências são mais complexas de tratar
porque a violência no rosto você pode disfarçar com a maquiagem, óculos escuros, alguma coisa. Tá? A violência feita pelo convívio, pelo reconhecimento equivocado de quem é a mulher ou aquela mulher específica no mundo, é uma das piores violências porque ela tende a se projetar. E não somente ela tende a se projetar, como há casos em que ela incorpora a formação de um hábitos de maneira que uma mãe que foi vítima de violência por um largo período acaba tendo filhas e essas filhas acabam também de alguma maneira sendo tocadas por essa perspectiva. Eu estou dizendo isso baseado em uma história de uma mulher vítima de violência sexual, que ela disse que só veio a perceber a violência que sofria quando a filha dela nasceu. Quantos anos de uma relação, de um casamento, essa mulher levou para chegar à condição de perceber que ela era, na verdade, vítima de uma relação totalmente violenta, de todas as formas possíveis, e quando ela viu que a filha dela poderia vir a sofrer esse tipo de situação, que ela percebeu que deveria tomar uma atitude em relação àquilo. Tá? Essa violência que se constrói pelo diálogo, pela imposição, tá? Eu acho que é das violências que deixa marcas por mais tempo. E, Ronaldo, é possível apontar caminhos para o enfrentamento dessa questão da violência contra a mulher? Ótima pergunta. Na verdade, essa tese de doutorado que eu estou desenvolvendo é justamente para apontar, a partir de experiências pré-existentes, sobretudo na cidade de São Carlos, porque eu estou investigando o que existe como política pública em São Carlos e quais são as ações da sociedade civil, que eu não posso mencionar no momento, tá? Mas no momento oportuno eu vou dar os devidos créditos às pessoas que estão comigo sendo entrevistadas, etc. Tá? Justamente o meu estudo é para saber como desenvolver, a partir do que existe, mecanismos mais efetivos de prevenção. A violência contra a mulher é um problema social, mas é um problema de saúde pública. É também um problema de saúde pública. Existem métodos de prevenção? Sem dúvida, o estudo vai analisar o que existe e o que pode ser feito a partir do que existe aqui na nossa cidade, em São Carlos. Tá? Agora, uma das coisas que eu diria que a priori é uma forma eficaz de enfrentamento é o diálogo, é a construção clara de papéis, quer seja nas relações entre companheiro e companheira, entre pai e filhas, qualquer tipo de relação, tá? E, sobretudo, a denúncia da violência. A violência se enfrenta com a denúncia. Até aqui é o que eu tenho visto. Em termos aí, então, do Estado brasileiro, o que a gente pode destacar de ações que garantam assistência à mulher em caso de violência? Nós temos mecanismos, e a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, é um grande avanço. Tá? Contudo, há dois pontos que eu quero colocar, o primeiro deles é o seguinte: existe uma má ideia de que ao fazer-se uma lei resolve-se um problema. Isso é um equívoco. A lei não muda formas deturpadas de cultura. A violência está inscrita de tal forma nas relações sociais que não basta ter legislação. Essa legislação tem que se tornar efetiva, por isso eu menciono a questão da denúncia. Tá? E, além disso, ela tem que ser um processo educativo que os novos homens da sociedade passem a olhar as mulheres não na perspectiva machista que nós fomos formados. Eu sou do Rio Grande do Sul, uma sociedade da cidade de Dom Pedrito, uma sociedade extremamente machista e que fui criado de forma extremamente machista. Tá? Então, um primeiro ponto é que a legislação é um ganho de causa fantástico. O problema da violência entre o companheiro e a companheira já não é mais uma questão do lar, é uma questão do direito penal. Tá? Agredir uma companheira é crime, previsto na legislação e que enseja a devida ação penal
contra o agressor. Então esse é um ganho de causa. Tá? Mas a lei por si só não resolve. É preciso a educação, certo? A educação baseada no diálogo, no reconhecimento do outro. E aí nós temos um problema. A sociedade, América Latina no geral e o Brasil especificamente, vive um momento de refluxo de certas bandeiras conservadoras, que implicam nas discussões a respeito do direito do corpo. Então, isso fatalmente, nessa discussão a respeito do direito do corpo, isso fatalmente fragiliza mais a situação da mulher. Tá? Então, é preciso também fazer eu digo no sentido democrático da coisa, tá? Mas é preciso fazer um enfrentamento por meio do diálogo, da pesquisa, da ciência, da compreensão, enfim, do que seja efetivamente possível fazer para que a ideia de uma sociedade democrática não seja somente um discurso ou o cumprimento das disposições políticas de votar, não votar ou deixar de votar. Não é só isso. Tá? Uma sociedade democrática, ela, a princípio, ela reconhece no outro um igual. Ela reconhece no outro um par no diálogo, um companheiro, uma companheira do diálogo. Isso tem que ser efetivo. Do contrário, nós vamos nos iludir, nós vamos criar maravilhosas legislações e, chegando essas legislações no momento da discussão social, dentro do Congresso, determinadas bancadas puxam bandeiras conservadoras e vão afetar grupos fragilizados. As mulheres, no meu modo de ver, são as primeiras da fila a serem fragilizadas dentro desse processo. Bom, nós recebemos então o professor, pesquisador e doutor Ronaldo Martins Gomes. Eu agradeço por todos os seus esclarecimentos e desejo então continuidade e boa sorte com a sua pesquisa que trata da violência sexual contra a mulher. Muito obrigada, Ronaldo. Eu que agradeço.